Aconteceu o que eu mais temia. Eu fui coagida pelo meu próprio público. Brincadeira, é o seguinte. No meu último vídeo, expliquei os motivos de eu considerar a Gothel de Enrolados a melhor vilã da Disney. E é claro que, como em qualquer debate, discordâncias e sugestões de análise de outras figuras vilanescas foram levantadas nos comentários. E, ao analisá-los em termos quantitativos, só consegui pensar em uma coisa. Meu Deus, todos amam Claude Frollo. Admito que o filme O Corcunda de Notre Dame estava longe de ser meu favorito na infância, mas a demanda por uma análise do seu vilão me levou a dar uma chance. E a todos que incessantemente me coagiram nos comentários, meus mais sinceros, muito obrigada. Não apenas o filme é fascinante, como pesquisar sobre a sua história foi uma verdadeira toca de coelho que me fez compreender o porquê de Frollo ser um vilão tão complexo, realista e amedrontador. E no vídeo de hoje entenderemos o porquê de todos esses adjetivos. Também não pude deixar de perceber inúmeras semelhanças entre ele e a Gothel, e em alguns momentos citarei algumas delas, pois creio serem essas características que tornam ambos os vilões tão complexos e tão dignos de análise. E sem mais delongas, eu sou a Laura, e hoje falarei sobre um juiz mentiroso, hipócrita e que de justo não tem nada. O Corcunda de Notre Dame é um filme de animação lançado pela Disney em 1996, sendo uma adaptação da clássica obra literária de mesmo nome, escrita por Victor Hugo. Farei uma breve contextualização do autor e das suas motivações para escrever a história. Victor Hugo foi um escritor francês pertencente ao Romantismo, movimento literário do século XIX caracterizado por um modelo de escrita mais livre e mais subjetivo. O Romantismo também foi marcado pela elaboração de romances históricos nacionalistas, ilustrando a influência ideológica desse movimento no país, sobretudo na Revolução Francesa do século XVIII, em que a supremacia da monarquia absolutista e da Igreja é rompida pela classe burguesa e substituída por valores iluministas, liberais e democráticos. E apesar de Victor Hugo simpatizar com os ideais da Revolução, o escritor era frontalmente contra a vasta degradação de construções medievais parisienses pelos revolucionários, os quais deixaram monumentos como a própria Catedral de Notre Dame largados às traças e destinados à demolição. Amante da arquitetura e engajado politicamente, o autor queria produzir um romance que exaltasse a catedral na mesma medida que escrachasse os absurdos da vida social parisiense na Idade Média. E assim nasce, em 1831, a obra Notre Dame de Paris, posteriormente traduzida e relançada como O Corcunda de Notre Dame, cujo sucesso estrondoso motivou a restauração do monumento e contribuiu para sua popularização e valorização enquanto patrimônio cultural. Muito obrigada por isso, Victor Hugo, e que bom que você não viveu para ver o que aconteceria depois. Mas enfim. Ambientado no século XV, o livro possui personagens multifacetados que personificam as desigualdades e as contradições daquele período. E apesar das suas diferenças para a adaptação animada, eu gosto da forma como a Disney reinterpretou alguns pontos do livro, especialmente no que diz respeito à relação entre um jovem cineiro deformado e o ministro religioso que o criou e o enclausurou na catedral durante toda a sua vida. Entenderemos isso melhor mais adiante. E agora, vamos mergulhar de fato na história do filme da Disney. A história começa com uma narração cantada, e por considerar alguns dos seus trechos interessantes, os citarei aqui em alguns momentos. Um grupo de ciganos migrava escondido para Paris, mas eles são encontrados pelo juiz eclesiástico Claude Frollo, que ordena aos seus guardas que os levem presos. Frollo abominava e perseguia os ciganos sob o argumento de que os mesmos profanavam os valores católicos e eram uma ameaça aos cidadãos de bem da cidade. Ao descrevê-lo, o narrador da história, que aliás é um cigano, canta: "Ele viu o pecado em cada ser, exceto em si." Uma das integrantes do grupo, que estava com o bebê, consegue fugir, mas é perseguida e morta pelo juiz nos degraus da Catedral de Notre Dame. Ao se deparar com a aparência deformada do bebê, Frollo decide dar fim nele, mas é impedido pelo arquidiácono da igreja. Para quem não sabe, e eu também não sabia, o arquidiácono era, na Idade Média, o membro mais importante abaixo do bispo na Igreja Católica. Enfim, ele reprime o juiz por ter tirado a vida de uma inocente nas escadas do templo sagrado. E assim que Frollo responde ter a consciência limpa, o arquidiácono aponta para as imagens esculpidas na catedral e canta o seguinte: "Você pode até iludir-se que não vai ter remorso amanhã, mas não vai conseguir desviar ou fugir desse olhar, o profundo olhar de Notre Dame." Então, amedrontado pela culpa cristã, Frollo aceita criar o bebê como seu próprio filho, escondendo no campanário da igreja, almejando tê-lo como servo no futuro. O cigano finaliza a canção com um questionamento: quem é o monstro
e quem é o homem. Bom, creio que essa seja uma boa hora para falar um pouco sobre o contexto histórico em que a trama se passa, quem são os ciganos e por que diabos um juiz se baseava em dogmas religiosos para condenar pessoas. A Idade Média, período entre os séculos V e XV, era marcada pelo monopólio da Igreja Católica nas mais diversas esferas da sociedade, incluindo a social, moral e política. Nesse contexto, o chamado direito canônico representava a atuação clerical no âmbito jurídico, o qual, a partir de valores religiosos, julgava e aplicava penas a quem os contrariasse. Em outras palavras, aqueles que não seguiam o catolicismo. Diversos grupos étnicos praticantes de outras crenças eram taxados de demoníacos, bruxos e hereges, dentre os quais incluíam-se os ciganos. E quem são eles? Os ciganos são um grupo étnico cuja migração expressiva e comportamentos nômades tinham como finalidade buscar proteção de um contexto violento e de escravidão. Não se sabia ao certo de onde eles tinham vindo até estudos genéticos mais recentes constatarem uma origem indiana. Um dos primeiros destinos da sua migração foi a Europa, continente que até hoje concentra o maior número de ciganos no mundo. Mas não demorou muito tempo para que seus costumes, vistos como exóticos, e as suas práticas místicas fossem estigmatizados e interpretados como uma grande ameaça para a instituição mais importante da Europa na Idade Média, a Igreja Católica. O período entre os séculos XI e XV corresponde à fase final do medievalismo, denominada Baixa Idade Média, que ficou marcada pela criação do Tribunal da Inquisição, no qual a Igreja acusava, julgava e condenava quem bem entendesse. Quaisquer grupos contrários aos seus dogmas, como os ciganos, por exemplo, eram perseguidos e sentenciados a um fim cruel e doloroso. Infelizmente, essa perseguição não se limita à Idade Média. Outro período de expressiva exterminação de ciganos e de outros grupos marginalizados foi durante a Segunda Guerra Mundial, no século XX. Mas, Laura, qual é o propósito de falar sobre isso? A intenção do vídeo não é falar o porquê do Frollo ser um bom vilão? Bom, se você prestar atenção, eu meio que já tô fazendo isso. Pois, apesar de fictícia, essa trama reside em um cenário extremamente verídico, numa era em que pessoas reais cometeram atrocidades dignas dos maiores títulos de vilania e que vem cometendo de inúmeras formas ao longo da nossa história até os dias atuais. Ao observar as características que fazem de Frollo uma pessoa horrível, é como se estivéssemos olhando para uma pessoa horrível real. E para mim, esse é o seu diferencial. A sensação de saber que diversos Frollos já existiram e se intitulavam bons torna sua maldade realista, e esse realismo a torna mais nítida, mais palpável, mais próxima e, consequentemente, bem mais assustadora. Ok, agora que temos uma noção sobre o que estava rolando na época em que o filme se passa, podemos prosseguir com a nossa história. Batizado por Frollo de Quasímodo, que significa meio formado, o jovem cresce trabalhando como sineiro da catedral. Ao contrário do que a aparência pode sugerir, Quasímodo é gentil, habilidoso e sonha em conhecer o mundo lá fora. Ele quer ir ao festival, mas o seu mestre Frollo o proíbe de sair sob a justificativa de que o evento estaria cercado pela ralé da sociedade. Além disso, ele ressalta sobre o quão horrível é o mundo externo, sobretudo para pessoas deformadas fisicamente como Quasímodo, que estaria sujeito ao linchamento. Frollo diz o seguinte: o mundo é cruel, perverso. Eu sou seu único amigo na cidade. Confie só em mim. Eu que o alimento, ensino e visto. Medo de você, nunca senti. Ele também afirma que a feiura de Quasímodo é um pecado e o faz repetir que é um monstro. E caso isso tenha soado familiar, você provavelmente assistiu ao meu vídeo sobre a vilã Gothel. E se não assistiu, link na descrição. E sabe que ela utiliza as mesmíssimas técnicas de manipulação para manter sua vítima enclausurada. Mentiras, transferência de culpa, isolamento do mundo e por aí vai. Por ser um juiz da igreja, Frollo precisa comparecer ao festival e uma cigana chamada Esmeralda faz uma apresentação na frente dele que, por sua vez, aparenta repúdio. Quasímodo decide ir ao festival escondido, acaba sendo humilhado pelo público e Esmeralda, apesar de contrariada pelo juiz, o oferece ajuda. Por essa razão, a jovem cigana passa a ser perseguida por Frollo e sua tropa pelo resto do filme. Algo interessante é o paralelo traçado entre o preconceito e a violência do vilão em relação aos ciganos e a violência que ele pratica contra o próprio Quasímodo, mostrando ser o verdadeiro monstro e aquele que de fato merece ser temido. E a Esmeralda identifica perfeitamente tal hipocrisia quando diz: maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo! Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda! Considero que agora seja um bom momento para retomarmos e aprofundarmos as reinterpretações da Disney sobre a obra original e como isso enriquece os seus personagens.
No livro de Victor Hugo, a Catedral de Notre-Dame assume tamanha importância que muitas vezes é descrita como um organismo vivo, o verdadeiro protagonista da história. E eu acho intrigante a forma como o autor encarna nos personagens Frollo e Quasimodo diferentes perspectivas acerca da mesma catedral. Um deles, uma espécie de semi-homem instintivo e selvagem, a apreciava pela beleza, estatura e magnífico conjunto. O outro, de imaginação erudita e ardente, por sua significação e mito, pelo sentido embutido e pela simbologia espalhada nas esculturas de sua fachada. E eu percebo essa personificação do edifício na própria aparência de cada um deles. O Frollo, por exemplo, é descrito como um homem alto, majestoso, imponente e erudito, adjetivos também aplicáveis à catedral, cujo estilo gótico almeja despertar, na sua construção vertical, o temor das pessoas pela sua grandiosidade e, na sua leveza, a graciosidade do divino. Aliás, a intencionalidade desse modelo arquitetônico é justamente fazer com que atribuamos suas características, o temor, a imponência e o esplendor, ao próprio Deus. E se Frollo compartilha de tais qualidades, estaria ele almejando comparar-se a Deus? Guarda essa pergunta, porque lá na frente eu vou respondê-la. Quasimodo, por outro lado, que jamais temeu as imensas torres da catedral e a escalava e explorava, representa o seu plano mais instintivo, sensorial e até afetivo. Ele não enxerga o edifício como seu superior, mas sim como parte dele. E, ao decorrer da obra, presenciamos a manifestação, além da catedral, de toda a Paris medieval, como personagens atuantes na história. E como a Disney adaptou isso? Frollo, na animação, é um juiz eclesiástico, representando na sua figura a justiça e a religião. Assim como, em paralelo, a ilha que ambienta a história possui o Palácio da Justiça e a Catedral de Notre-Dame, os quais simbolizam essas mesmas coisas. Quando Frollo é pressionado a ficar com Quasimodo, ele teme o profundo olhar das estátuas que testemunharam todos os seus crimes, evidenciando o medo que a própria religião o causa e como ele reproduz esse mesmo medo em todas as suas relações interpessoais. Por outro lado, a catedral conversa com Quasimodo por meio das gárgulas de maneira amigável e acolhedora, um reflexo da personalidade gentil e bondosa do rapaz. Ok, seguindo adiante. Esmeralda acaba ficando confinada na catedral e, enquanto está lá, não pode ser aprisionada pelos guardas de Frollo. Nesse momento, não apenas já temos indícios do desejo repugnante que ele está desenvolvendo pela cigana, como também constatamos novamente a hipocrisia e até mesmo uma espécie de projeção em falas que o descrevem mais do que qualquer coisa. É típico da sua laia torcer a verdade para confundir a cabeça com pensamentos pagãos. Em seguida, presenciamos uma cena muito bonita em que a Esmeralda ora na catedral pela salvação e pela proteção de todos os marginalizados, ressaltando que o problema não reside na fé em si, e sim nos estigmas, na segregação e na violência sacramentados pelas instituições que a praticam. Agora, chegamos à minha cena favorita do filme. Ela gira totalmente em torno do vilão e é a que julgo ser uma das mais reveladoras a seu respeito. Já é noite em Paris e, no Palácio da Justiça, Frollo decide fazer a sua confissão. Na catedral, os clérigos realizam a oração Confiteor, que é confissão em latim, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Logo depois, somos levados ao Palácio da Justiça, onde Frollo parece estar prestes a fazer o mesmo. Ele canta: Beata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Em contraste com o canto da igreja, não há arrependimento na fala de Frollo, e sim uma prepotência e uma concepção de realidade totalmente distorcida. Distorção essa que se manifesta na interpretação do personagem sobre si mesmo e sobre todos os dogmas em que crê. Ele questiona seu desejo por Esmeralda, descrevendo-o como tão ardente quanto o fogo do inferno. E agora sim, tomado pela culpa de ter se apaixonado por alguém que despreza, pede que Maria o salve dos encantos demoníacos e pagãos aos quais foi submetido, desviando assim, novamente, a culpa de si. A culpa dos meus sentimentos não é minha. Foi a cigana que me enfeitiçou. Assim como não foi minha culpa a mãe do Quasimodo e todos os outros ciganos terem morrido nas minhas mãos. Foram eles que pecaram. Seja o que for, Frollo nunca se responsabiliza pelos seus atos e projeta nos outros a sua própria podridão. E, numa tentativa de entrar ainda mais em negação, conclui que a única maneira de Esmeralda ser salva é ela se entregar a um homem tão justo e bom como ele. Sempre encontrando atalhos para justificar sua hipocrisia e provar a si e para Deus que ele não está errado em nada. Ele teme as esculturas e os santos bem mais do que teme as suas próprias atitudes.
Gostaria de compartilhar uma análise que fiz sobre a construção semiótica dessa cena. Ela começa com um coro em latim, em que o cenário azul escuro, a fumaça do incenso e o vitral da catedral nos remetem ao sagrado. Frollo inicia sua canção intercalando-a com o coro calmamente, como se orasse junto com os membros da igreja. Porém, à medida que se dirige à fogueira e compartilha seus pensamentos, o canto em coro gradativamente é ofuscado por sua voz e gestos estridentes, enquanto o azul etéreo da noite é consumido pelos tons quentes de um fogo que ultrapassa a lareira e invade o personagem. Tudo, a partir daí, é extremamente vermelho, incluindo os capuzes dos juízes tão temidos por Frollo e a quem tenta a todo custo convencer da sua inocência. Sendo esse outro forte indicador da distorção feita pelo personagem em relação às suas ações, a qual também reflete profundamente em como ele interpreta a Deus. Temor, punição, subserviência. Ironicamente, a forma como ele também espera ser tratado pelo Quasimodo e pelos ciganos. Lembra do questionamento que eu levantei sobre Frollo se comparar a Deus? Pois é quase como se ele também almejasse tal superioridade e divindade, visto que ele não se enxerga como um pecador em nenhum momento. Pelo menos não quando convém, porque quando sente a dor na consciência apertar, é fácil delegar a culpa para o próprio Deus e dizer que ele fez o homem bem mais fraco do que o mal. E esse vermelho permanecerá acompanhando o vilão pelo resto do filme. No dia seguinte, Frollo dá início a um verdadeiro pesadelo em Paris, incendiando a cidade e tirando a vida de inúmeros inocentes em sua busca por Esmeralda. A cidade é tomada pelas chamas, transformando-se, pelas mãos de um homem que se autodenomina justo e bom, num verdadeiro inferno na Terra. Ao descobrir que Quasimodo havia ajudado Esmeralda a escapar da catedral, Frollo torna a transferir a responsabilidade das suas atrocidades a outra pessoa. Agora Paris está em chamas e a culpa é sua! Mas, para seguir com a sua dinâmica de manipulação, pois nem seria interessante fazer o Quasimodo odiá-lo, Frollo amacia a voz e manda aquela ladainha de aquela bruxa te enfeitiçou, que chance você teria? Mas tá tudo bem, pois o seu querido mestre, seu único aliado no mundo, garantirá que ela jamais volte a te atormentar. E onde será que eu já ouvi isso antes? Enfim, chegamos ao último ato do filme. Frollo descobre o esconderijo dos ciganos e os condena. Esmeralda está prestes a enfrentar a fogueira quando o ministro a propõe entregar-se a ele em troca da sua vida. Obviamente, ela o rejeita e ele sorri ao presenciá-la cada vez mais próxima do fim. Algo que me chama a atenção, pois nesse instante vemos que nunca foi paixão, e sim uma ânsia de posse doentia que reduzia Esmeralda a um mero objeto. Se ele não poderia tê-la, se livraria dela. E na sua concepção, não estaria contrariando seus valores morais e divinos em nenhuma das duas hipóteses. Porém, Quasimodo a salva, e apesar dos esforços da população, que se rebela contra toda a violência cometida pelo juiz, o mesmo consegue entrar na catedral e segue para o campanário. Nesse momento, que se assemelha demais a essa fala da Rapunzel para Gothel, passei a minha vida inteira me escondendo das pessoas que me usariam pelos meus poderes. Rapunzel! Quando deveria ter me escondido de você! Temos a emancipação de Quasimodo. A minha vida inteira você disse que o mundo é um lugar sombrio e cruel, mas agora vejo que as únicas coisas sombrias e cruéis lá fora são as pessoas como você! Seguido da derrocada de vilão mais simbólica, irônica e autoexplicativa de um filme da Disney. Frollo diz: E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder! Como se estivesse se referindo tanto a Deus quanto a ele próprio. E, condenado pela própria catedral, que o observara por todos esses anos, o juiz recebe a sua tão temida sentença. Assistir ao Corcunda de Notre Dame, além da contemplação visual e das lindas músicas, é ter contato com uma narrativa que circunda problemáticas reais. E analisar o Frollo é desenvolver a consciência social do sofrimento carregado por diversos grupos étnicos marginalizados ao longo da história. De acordo com o portal online das Nações Unidas no Brasil, a comunidade cigana soma cerca de 500 mil pessoas no Brasil, segundo estimativas. Apesar de numerosa, ela é invisível para as autoridades brasileiras, sofrendo com baixo acesso à educação, saúde e participação política, sendo alvo frequente de criminalização devido à propagação de estereótipos e preconceitos, inclusive por parte da mídia. Na descrição desse vídeo, colocarei alguns links de matérias que detalham melhor a atual realidade do povo cigano mundialmente e links de algumas ONGs destinadas à defesa de grupos socialmente excluídos. No mais, espero que tenha gostado dessa análise. Tentei deixá-la o mais completa possível. Muito obrigada por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.
Tchau.